Boemia. Não pode cantar, você vai pagar direito. Pagar direito, melhor não. Pagar esse mico também. Episódio de hoje, divertidíssimo, hein? Divertidíssimo. O episódio de hoje é um assunto que a gente gosta muito. A gente Mas não tem tá curtindo praticado mais, né? pouco, e não é sexo. Mas não é pouco que a gente não gosta, né? É pouco porque a idade já não vai permitindo alguns programas, né? Idade, né? E a conta bancária. Conta bancária. Tá cada vez mais cara. Hoje, o episódio do Pense Aí tá pra lá de especial. A gente tem 2 convidados maravilhosos, engraçadíssimos. E demais hoje, viu? E de gerações diferentes. Gerações diferentes. A gente botou na mesma mesa X, Z, Y e Baby Boomer. Baby Boomer. A gente conseguiu marcar todo... E só não colocou Alfa porque ele não pode beber ainda. Senão... Alfa não pode beber, senão tá aqui hoje também. Alfa também. Mas Alfa não ia participar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Ou TikTok. Vamos falar hoje sobre boemia. E a gente queria falar sobre boemia em Salvador, mas o assunto é tão gostoso que a gente vai falar de boemia em geral, né? Com foco em Salvador, mas... mercado, como é que as coisas mudaram, né? Tanto em Salvador como no mundo, como é que as pessoas estão gostando mais hoje de curtir. Vai ser um papo bem legal. Será que existe a boemia ainda? Acho que existe. A boemia não vai morrer. A boemia não vai morrer nunca. Pode mudar a maneira de... Existe a boemia ou a balada? Não. Balada... Eu não sou da balada, eu sou da boemia, então eu sou suspeito para falar. Existe boemia em Salvador? Não existe. Esse é o tema do nosso podcast. A gente tem convidados engraçadíssimos, especiais, boemíssimos. Boemíssimos, de coração, né? Boemíssimos, inclusive... Gente que conhecem muito Salvador. Inclusive, está fazendo da boemia o ganha-pão. O ganha-pão, que é tudo que eu queria. Inveja pura. Gente que viveu a boemia de uma Salvador que não existe mais. Mas como todo canto não existe mais. E uma redescobrindo, né, a boemia de Salvador, né? Inclusive, gente que viveu a boemia de Salvador, que nem de Salvador que é o carioca. É o carioca aqui, verdade. Quem ama a boemia, inclusive ama a boemia de Salvador também, que é muito boa. Então, um programa especial. Programa especial hoje, com certeza. E a gente vai fazer o que agora? Tomar uma, né? Tomar uma. No programa a gente vai tomar com certeza uma e depois também, né? Tem que ter a saideira, né? Tem que ter a saideira. E a saideira não é boemia. Fiquem aí que o programa tá maravilhoso. Hoje, boemia é pra começar, continuar e não terminar, porque a boemia não tem fim, né? Não tem fim, é o inimigo do fim. Pré-night, night e pós-night, entendeu? Então vamos ali logo abrir a cerveja, porque a gente tá afim. Vamos abrir um vinhozinho, né? Que a idade já não dá já pra não cerveja. Permite, vamos fazer uma boemia gourmetizada. Gourmetizada, que a gente já não gosta muito. Chegamos então a mais um episódio do Pense Aí, esse podcast, né, que tá fazendo a gente pensar daqui enquanto vocês pensam daí também. E hoje estamos com uma mesa maravilhosa, né, Janu? Maravilhosa, de gerações, né? E um tema, então... O tema é ótimo. Só tem gente que nem faz parte, né, do tema de hoje, que é... Não entende nada do tema de hoje. Né? Boemia. Né? Aí me lembra logo aquela música que a gente não pode cantar para não pagar direito. Não pode. Não é do meu tempo. Então vamos falar hoje de boemia, claro, pensando em Salvador, e temos 2 convidados maravilhosos que vão nos ajudar a pensar sobre o que é essa boemia nessa cidade que todo mundo diz que é do Oxum, mas também é de muitos boêmios. A gente tá aqui com Nando Reis, da Shopee, né, que a gente chama Nando Reis da Shopee. Não é o nosso Nando Reis, Titãs. Esse aqui é o mas nosso esse é o nosso Nando Reis da vida, do coração. Esse é o verdadeiro. Esse é o nosso Nando Reis. Nando é um cara massa, maravilhoso, amigo nosso e que tem tudo a ver com esse tema. Seja bem-vindo, Nando. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Eu tô um pouco nervoso porque eu nunca participei de nenhum podcast. Então, hoje vai ser a minha estreia e eu tô super achando que vai ser legal. Eu tenho certeza. Pode tomar seu golinho de vinho, dar uma relaxada, né? Que faz parte do processo. Um brinde a todos nós aí. E a todos que estão assistindo também. Vamos ter também Ramile, essa jovem, né? Essa jovem garota que tá fazendo aí muito barulho, falando de Salvador, festas, entretenimento, com o perfil Cantos Encantos.
Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Ramires. Também é minha primeira vez, então estaremos ansiosos juntos. Muito bom. Que massa, é a nossa também, né? Que é um podcast totalmente novo. Totalmente novo e já tá com grande expectativa, né? A pessoa já tá esperando aí como é que vai. Já tá assim, sair uma a primeira sede, temporada, quando é, onde eu vejo, vai sair na Globo, eu falo, calma. Quem sabe o Globo Play, né? Daqui a pouco. Por enquanto. Quem sabe. Mas vamos então ao que Agora interessa. do Reis, né? De repente, né? Vamos lá pedir um patrocínio pros Titãs. De repente eles fazem a música da abertura. Com certeza. Vamos ao que interessa então. E eu quero começar fazendo essa pergunta pra você e depois a gente joga isso pros nossos convidados. Entendi. O que é boemia? Olha, assim, na verdade, a boemia sempre foi muito associada, né, ao boêmio, né? Aquela pessoa da noite, aquela pessoa que, né, que deixava a família para curtir a noite, né? Então, virou nome de cerveja famosa, né? Boêmia, que é uma cerveja muito hoje do Grupo Ambev. Patrocínio! Mas a cerveja, o boêmio, né? Começou com essa figura de uma pessoa que curtia a noite, não queria saber de nada sério, talvez uma figura até um pouco marginalizada, né? Mas acho que a boemia, a noite faz parte da cultura de muitas pessoas, né? Tem aquela, eu sou do dia, eu sou da noite. Quem é da noite curte a boemia. Hoje é uma expressão que está se perdendo um pouco, né? Talvez a pessoa mais jovem aí não use tanto boemia, mais balada. Vamos falar né? sobre isso. Outras palavras, mas eu acho que a boemia é isso, é quem curte a noite, quem gosta da noite. Não precisa necessariamente beber, não precisa necessariamente ir para um bar, como era antigamente, por exemplo, os bares, tinha né? a ver com Porque bar. não tinha, né? As boates que tem hoje, né? As festas que tem hoje. Mas eu acho que a boemia é cultural e não vai sair de nenhuma cultura no mundo. Você vê diferentes locais do mundo, tem diferentes formas de curtir a boemia. Mas no Brasil, eu acho que o bar, né, as festas, a balada, isso não vai sumir nunca, né? Mesmo com as novas gerações aí com suas predileções diferentes aí, não vão deixar de curtir uma boemia. Verdade. O que é boemia pra você, Nando? Ai, boemia pra mim é justamente isso, de não acreditar que a noite que começou boa vai terminar saído. Eu acho que ela tem que ir. É aquele otimismo, né? Eu acho que a noite tem que ir. Então, assim, eu sou uma pessoa boêmia justamente por isso, porque todas as vezes que eu saio com a intenção de que aquela noite pode ser a última. Então vamos curtir ela até a última ponta. Mas eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho uma característica do boêmio, né? Que ele é um cara que, tipo assim, não tem amanhã, né? Assim, inimigo do fim, hoje. Né? É hoje. Vamos viver hoje. É o cara que bebe e começa a ficar rico. É isso aí. Né? Que ele fica rico e fala, ele saiu querendo gastar R$50 e sai com a dívida no cartão de 500, né? Mas eu acho que é um pouco disso, esse pensamento. Eu acho que o boêmio tem um pouco disso, né? De começar a beber. Não, hoje não, hoje eu vou beber um pouquinho, vou voltar pra casa cedo e quando eu ver já deu 5 da manhã. E às vezes assim, a boemia, às vezes ela não tá prevista. Ela aparece no caminho, como por exemplo, a gente vai a um show, aí de repente termina o show, vamos tomar uma cerveja onde? Sim. É isso aí que é a boemia. Esse é o começo, né? As portas se abrem. A partir daí você vai tomar essa cervejinha depois do show e aí pronto. Aí você senta e pede 2, 3, 4, 5, aí dá vontade de voltar, mas um amigo fala que vamos tomar saideira. A saideira. O problema da boemia é a saideira. A saideira só começa... E aí a gente vai ficando, aí o garçom fala que daqui a pouco vai fechar a cozinha, aí a gente já olha no... Jogar água no chão, quando jogar água no chão vai lavar o chão do bar, né? Aí sempre tem um blogueirinho na mesa que vai olhar um lugar que fica aberto até mais tarde pra poder ver se tem um rango que vai sair, porque a cozinha já tá fechando naquele lugar, às vezes mas o bom boêmio, ele conhece os lugares pra comer de madrugada. Também. Né? Toda cidade tem um lugar que tá aberto. Sempre. Que sempre tem um lugar aberto. Mas é porque aqui em Salvador, às vezes, é mais difícil achar esse lugar. Já falar sobre Salvador. Vamos falar sobre Salvador. Vamos falar, porque é importante. Ramile, e pra você? Rapaz, eu acho que vocês já, assim, explicaram muito bem o que eu acho também. Eu acho que a boemia tá muito ligada à noite. De você aproveitar a noite como se fosse o dia, né? Tem gente que é do dia, tem gente que é da noite. Eu acho que o boêmio é justamente, como o Nando falou, de você sair pra poder aproveitar a noite sem pensar no amanhã, como se fosse sua última noite mesmo, né? Tomando uma cerveja, alguma coisa, do nada você começa a ficar rico, só querendo aproveitar, e eu acho que é bem por aí mesmo. Você se considera boêmia? Muito, sou muito. Eu acho que, já puxando um pouco pra Salvador, acho que Salvador influencia que a gente viva muito o dia, né? Mas à noite eu realmente sou entusiasta, eu gosto muito. Que maravilha. Você acha que boemia é um estilo de vida? Tem muita gente que fala isso, né?
Acho que talvez antigamente as pessoas tinham muito essa coisa, né? Do boêmio ser um estilo de vida, o estilo boêmio. Você acha que é um estilo de vida? Eu acho que é um estilo de vida. E também acho que pode ser uma fase da vida. Tem pessoas que em algumas fases da vida estão muito mais boêmios, muito mais pensando em viver a noite. E tem outras fases da vida que você quer aproveitar mais o dia. Então, sei lá, talvez no verão essa coisa do boêmio fique mais aflorado, porque você quer aproveitar o dia e a noite. Ou então você trabalha o dia todo e aí você quer aproveitar a noite porque não tinha como aproveitar o dia. Eu acho que o verão aqui em Salvador puxa muito mais o lado boêmio de todo mundo, porque você só quer aproveitar muito. Então, eu acho que é os dois. Pode ser um estilo de vida assim, como também pode ser uma fase da vida. E acho que é bem por aí. Por aí mesmo. Muito legal isso aí que ela acabou de colocar, porque assim, eu passei um momento da minha vida que eu era extremamente boêmio, assim, de ser de uma maneira que o meu salário tinha um compromisso com a boemia. Entendeu? Eu cheguei ao ponto de converter meu dinheiro em chopp. Sim, então, claro. Eu falo muito chopp. Então, assim, eu convertia quantos chopp pra tomar com isso aqui. Então, assim, nossa. Eu cheguei a converter uma época meu salário em chopp. Eu quero que eu fazia. Eu tinha um caderninho que naquela época nem celular existia, inclusive. Então eu tinha um caderninho que eu anotava todas as despesas mensais e tinha lá um negócio escrito boate. Eu botava boate porque boate significava tudo. Tudo. Significava o happy hour, significava que sempre ia terminar na boate. Então, assim, eu tinha que disponibilizar do meu salário uma parte para a entrada da boate e com isso a conta da boate. E com isso o meu salário ficava bastante comprometido para trocar uma máquina de lavar que tá velha. Não, a entrada da boate é prioridade. A máquina que espera. Coisa mais importante para resolver na minha vida. Eu lavo na pia. Eu só não vou perder o meu dinheiro da boate. Então é isso. E o que ela falou foi super legal, justamente por isso. Porque assim, hoje, para fazer essas farras que eu fazia como eu fazia antes, são dias escolhidos. Mas que quando eu também faço é com capricho. É ficando rico quando começo a tomar todas, entendeu? Aí já quero pagar a conta da mesa inteira e alguém me segura e fala, calma, menos. O cartão já tá lá, calma, já tá alta a fatura. Então, mas dá essa vontade de não ter limite, porque eu acho que é a herança do meu pai. Meu pai era assim, meu pai bebia, ficava rico. Quando meu pai estava bebendo, minha mãe dizia, não vá pedir nada ao seu pai. Ele está bebendo. Então é porque ele ia me prometer. E quando ele ficasse, quando ele acordasse no outro dia, ele ficava naquele compromisso com a promessa. Então, essa era a preocupação da minha mãe. Ele tinha que parcelar, endividar, mas ele ia querer me dar o que ele prometeu. Então minha mãe, não vá pedir nada ao seu pai que ele está bebendo. Não vá. Eu, bem sério, tá bom, minha mãe. Ela saía de perto e eu corria lá. Pai, me dá uma bicicleta nova. É por aí, é por aí. É legal você falar isso, Dana, em relação a fases que Ramiro também trouxe, mas você acha que o boêmio ele tem estereótipos clássicos? Né? A gente já falou da questão de ficar rico, mas antes da fase de ficar rico, né, que é durante, né, a curtição da noite, da boemia, existe um estereótipo, assim, você olha e fala, cara, essa pessoa aqui é muito boêmia. Sabe quando é que você vê isso? Você vai concordar comigo ou não, mas você chega num certo lugar e aí não tá tão cheia a mesa, o ambiente não tá muito cheio, alguma coisa assim, e você começa a analisar as pessoas do lugar. Você já começa a detectar quem são essas pessoas a partir delas mesmas. Você fala assim, pô, aquele cara ali tem um estilo boêmio, pela maneira de se vestir, pela barba, pelo chapéu, alguma coisa você já vê nela, algum sinal. Eu penso assim, principalmente quando eu chego antes, que eu fico analisando isso, porque eu não fico o tempo todo no celular, como assim, eu sou de uma geração que não tinha celular, então eu não fico preso o tempo todo a ficar com a cara enfiada na tela. Muito pelo contrário, eu gosto muito desse embate, do olhar nos lugares, de, sei lá, até de rolar uma paquera, se for o caso, já que as redes hoje são um grande local de encontros virtuais, né? Então, olhar no olho numa mesa de bar é uma coisa muito diferente para hoje em dia. Né? É muito boêmio para hoje em dia. Boêmio. Então, assim, é nessa que você começa a analisar pessoas. Eu fiz uma viagem recentemente que foi exatamente isso. Eu fui com meu namorado e aí a gente sentou e começou a fazer isso. Guardamos os celulares e começamos a olhar as pessoas e bater papo e falar sobre elas. E foi tão interessante porque tinha um cara extremamente na dele com um computador, mas ele era muito boêmio. Ele tinha um computador, ele saía toda hora para fumar, mas ele era boêmio.
A calça dele era estilizada, o jeito dele, um colete, um cabelo, até a maneira dele fumar lá fora era muito rock and roll. Ele era um cara boêmio e do rock and roll, a referência dele era totalmente rock and roll. Então, é isso. Tem uns estereótipos que são prontos. São pessoas que você olha e fala, esse cara é boêmio, não tem como. Eu acho que tem uma coisa do boêmio que pode não ser verdadeiro, mas que tem a cara muito, que é a alegria, né? O boêmio, ele é alegre por natureza, ainda que ele esteja naquele lugar curando alguma dor. Mas, né? mas assim, hoje eu tenho talvez essa figura, mas a figura do boêmio também foi muito associada a dor de cotovelo, né? Cotovelo, né? Sim. A pessoa ficava ali bebendo no bar sozinha, o Campari, que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né? Quer dizer, as pessoas assim, sozinhas no bar bebendo, também teve talvez essa associação, né? Do boêmio como um cara ou com uma vida sofrida, ou com uma história, ou até mesmo de dor de cotovelo, né? Por trás. Mas acho que hoje não. Acho que hoje quem vai pra noite tá querendo se divertir. Dificilmente o cara vai pra noite pra esquecer alguma coisa, né? Talvez, né? Na sua geração, por exemplo, os mais jovens, você consegue ter estereótipos, assim... Eu acho que minha geração tá resgatando, pelo menos aqui em Salvador, algo muito forte em relação ao samba. Nossa. Eu vejo que a boemia, cada vez mais, tá muito relacionada agora em Salvador ao samba. Acho que o samba voltou a estar na samba moda. raiz, né? Samba raiz. Samba raiz. E aí, eu acho que essa geração mais nova, a minha geração, tá, na verdade, redescobrindo algo em relação ao samba, sabe? De transformar mesmo essa boemia no samba. Eu vejo cada vez mais festas de samba, grupos de samba que estão crescendo cada vez mais aqui em Salvador. E quando você vê, o público é muito jovem. Sim. Então, tem um público mais jovem, dos seus 20 e tantos anos, também como tem um público dos seus 30 e poucos anos. Que eu acho que era uma coisa que estava muito adormecida e que está crescendo cada vez mais. Então, na minha visão, eu acho que os bares, eles estão perdendo um pouco de espaço em relação a, assim, estender a madrugada. Mas os eventos estão ganhando uma proporção muito maior. E eu acho que tem a ver também com o fato de que essas pessoas estão tirando um dia pra ser boêmio, sabe? Ao invés de você estar todo final de semana vivendo ser boêmio por natureza, você escolher a boemia, né? Você escolher um dia pra você ser boêmio, sabe? Pra você... perfeito. Eu também. Pra você olhar e falar assim, hoje eu quero ser rico. Hoje eu quero beber bastante, hoje eu quero me divertir. E eu acho que minha geração, ela tá vindo muito nessa coisa de aproveitar mais o dia. Mas quando parte pra noite, acho que é muito mais focado nisso, em sambas, em barzinhos, pra poder conversar. Acho que a gente perdeu um pouco essa coisa de realmente seguir muita madrugada. Sim. Na minha visão. Sim. Acho que perdeu um pouco aqui, pelo menos aqui em Salvador. Mas em relação aos sambas, eu vejo que é uma coisa que essa boemia tá resgatando muito, assim. É legal. Legal falar sobre samba. Janu é carioca, né? Ele tem esse defeito de rota, né? A gente perdoa. Fica tatuado aqui pra não esquecer. Defeito de rota, né? Mas sabe que o samba é uma coisa muito forte no Rio. E o samba é muito associado à boemia também no Rio. Sim, né? sim, E aí, assim, tem a coisa do boêmio, do malandro, sim. né? Né? Assim, eu como carioca, não é todo carioca também que gosta de samba, né? Quer dizer, não é todo que sabe sambar. Mas assim, eu fui criado, graças a Deus, numa cultura de samba muito forte, né? Eu fui criado até uns 20 anos de idade, numa favela do Rio, que chama Serra Corá, que é uma comunidade, como toda a comunidade do Rio, anos 70, 80, o samba é muito forte. Claro, depois veio o funk e tudo mais. Eu aproveitei muito baile funk também, mas eu curtia muito samba. E foi até minha vida adulta. Até quando eu morei no Rio, eu frequentava a escola de samba, minha boemia foi em escola de samba, foi em samba de raiz, chama Raiz, casa da mãe Joana, aqui em São Cristóvão, que é um lugar fantástico. Sempre gostei muito de samba, não curtia muito outros ritmos para me divertir. Eu senti falta quando cheguei em Salvador, que era um movimento que ainda não, né, há 13 anos atrás, não tinha tão forte esse movimento do samba, um samba mais de raiz. Mas assim, realmente, o samba é muito associado ao malandro, à cultura do boêmio, do cara que fica na noite fazendo samba. Você viu isso no filme Mussum, né? Ele perdido lá no samba, né? O Mussum mesmo foi um personagem muito estereotipado, com um cara bêbado. Boêmio, né? Super boêmio. Então assim, essa figura realmente existe no Rio, né? Do boêmio, do carioca, do boêmio, que gosta da música de bebida. Tem bares que funcionam, muito bar que funciona a noite toda, né? Você tem
Em Copacabana ali, posso fazer propaganda, que é um bar 500, uma Cervantes, que é um bar de sanduíche que fica aberto a noite inteira. Você come sanduíche Fui lá já, de filé, de não sei o que, de madrugada, chega lá às 5 da manhã morrendo de fome. Na porta dos sambas todos tem uma senhora que vende no Salgueiro ali nhoque, há anos que vende nhoque. Aí não, muito refinado, na porta do samba. 5 da manhã comendo nhoque, sentado num prato de nhoque, né, e comendo nhoque. Você come qualquer coisa 5 da manhã depois de tomar tanto cerveja. Mas assim, é uma cultura muito legal, que assim, agora a gente viveu no Rio, né, infelizmente, está vivendo até hoje, né, eu acho que em todo canto, essa gourmetização dos bares, que é uma coisa que eu fico muito chateado, porque assim, o bar não precisa ser o que a gente chama no Rio de cospe grosso. Cospe grosso é aquele bar que o chão é tão sujo que quando você cospe vira barro, né? Aqui na Bahia a gente chama de copo sujo, boteco ou copo sujo. Copo sujo e tudo mais. Lá no Rio era muito tradicional os botecos, né? Tem até um tipo de boteco. Tem aqui em Salvador alguns lugares eu já vi. Todos que no Rio tem um boteco, né? Tem um botequim, né? E você conhece o dono do boteco, é o Portuga, não sei o quê, nunca tem um nome próprio, né? E é o bar bunda de fora que a gente chama, porque ele não tem mesa. Então você fica no balcão com a bunda pra rua. Sai o bar bunda de fora. Vamos lá no bunda de fora. Então, assim, é uma coisa muito cultural. Eu cresci, eu falo graças a Deus, porque assim, isso você aprende muito no bar. Eu tenho uma tia já falecida, irmã de minha mãe, tia Laíde, eu com 6 anos de idade, ela me ensinava a ir ela ia pro boteco comigo, ela dizia que a gente ia pro mercado, a gente ia pro boteco no pé do morro, no Cosme Velho, e ela falava assim, eu vou te ensinar a beber com pouco dinheiro. Eu tinha 6 anos de idade. Meu Deus. Você vai pegar um copo, você vai abrir uma cerveja e você pega o pessoal que está mais sozinho, você vai lá e enche o copo deles. Fala, pô, meu irmão, bebe comigo. Né? Aí botava a cerveja no copo, um pouquinho no copo de cada um e ficava. Então eles sentiam na obrigação de comprar a cerveja e abastecer teu copo também. Então você ficava naquela, aí dava 2 horas depois, você pegava mais um, de novo aqui, toma aqui para vocês. E você ficava naquele escambo, mas você acabava bebendo muito mais. Né, isso, olha que loucura, né? E tive um pai, né, falecido também, infelizmente. Meu pai foi um boêmio daquele tradicional, aquele boêmio que é o boêmio tem também em Salvador. A gente se remeter anos 60, 70, pegar a história dos bares em Salvador. Tem muito bar, teve também ligado à cultura, né? Os grandes músicos, né? Os poetas também tiveram essa característica de frequentar bar, né? Aqui em Salvador também tiveram vários bares muito ligados à parte cultural. E o Rio também. Né? Você tem o Beco da Sardinha, você tem vários lugares no Rio, e também em Salvador eu sei que tem, que as pessoas iam para se encontrar, para fazer música, escrever, contar não sei o que, fazer para projeto. Né? Boemia também era um espaço de intelectualidade, né? Né? Assim, da galera que estava política, canções, né? Política, intelectualidade, anos né? 70, a ditadura no auge. Né? Era um ponto que a pessoa da contracultura também se encontrava e discutia, metia a mão, fazia letra de música. Então, assim, isso sempre foi uma coisa muito legal. Graças a Deus, eu fui criado nesse berço porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas ou com artistas. Né? Eu lembro de Vila Isabel, minha escola de coração lá no Rio. Eu, no ano que a Vila Isabel, eu desfilei nesse ano, a Vila Isabel foi campeã do grupo de acesso. Martim da Vila do meu lado cantando a capela, o samba da Vila Isabel no Petisco da Vila, que é um bar da Vila Isabel muito tradicional. É uma coisa que não tem mais. Voltando só a questão da gourmetização, para terminar, que eu acho ruim. Se perdeu um pouco da coisa do boteco raiz, né, do boteco raiz, né, de comer uma moela, um jiló frito com alho. Então, assim, linguiça metro, alemando, não sei o que. Steakhouse. Steakhouse, gente. E o churrasco, cadê o churrasco? Sal da parrilha, do não sei o que. E eu sinto falta dessa cultura, né? Até em Salvador, assim, eu senti um pouco falta da diversidade de bares. Tem, claro, bairros fantásticos como Rio Vermelho, São Antônio do Carmo, tem bares realmente tradicionais e bares mais diversificados. Mas você vai para regiões de Salvador, que o bar parece que é um igual ao outro. Que é o pastel, o caranguejo, a cerveja de garrafa, o espetinho. Então, assim, falta uma coisa tradicional. Aqui você tem, claro, que bairros fantásticos, aqui bares muito tradicionais, mas eu medo deles se perderem, porque hoje você vai... As pessoas gostam de beber no shopping, que hoje me apavora. Vamos beber no shopping. A gente vai beber no shopping, não lugar de beber. Né? Shopping, vai a um cinema, alguma coisa ali e vai embora. Não vamos ficar se divertindo no shopping, aquela torre de cerveja. Aquilo não é programa. Para quem é boêmio, aquilo é enfiar a faca no coração e sair rasgando a pessoa, né? Porque não é diversão, né? E aí eu queria perguntar, né, falando sobre isso, você acha que Salvador, de alguma maneira, tem essa particularidade da boemia, né? Como o Janu descreve Rio, né? Com suas identidades, né? Suas particularidades. Acho que Salvador tem também isso? Eu acho que tem, mesmo com... Não sei se você concorda comigo, mas veja bem. O Pelourinho passou por um momento um pouco decadente. Sim.
ele teve o auge, passou por um momento decadente, foi uma coisa esquecida, ninguém queria Pelourinho. Mas aqueles bares de verdade do Pelourinho, eles ficaram lá firmes. Sim. E o público boêmio não abandonou. Aí o Pelourinho foi revitalizado e os bares ganharam um novo conceito a partir disso e eles estão lá até hoje. Então, assim, a boemia é isso. É a resistência também, né? Para esse tipo de empresário que acredita naquele bar boêmio, tanto sim que às vezes fazem algumas melhorias no lugar e tal, mas eles evitam certas modernidades, assim, não sei, para não mexer muito na estrutura do bar nessa questão, para poder manter um pouco a lembrança do passado, deixar as referências. Eu acho que isso existe. E o Santo Antônio Helena do Carmo também, que você falou há pouco, ele tem essa coisa de ter os bares de ficar no meio da rua, que quando chove todo mundo corre, tem gente que foge, aproveita e não paga a conta. É verdade. Mas tem essa coisa de você beber na rua, os bares que você fica realmente ali no relento, que é muito boêmio isso. E o Santo Antônio existe há anos, e agora o Santo Antônio está com um boom gigante, com bons restaurantes, bons bares também, mas os antigos continuam lá firmes e com a estrutura de bares simples. E mantendo o mesmo público, com aquele cardápio antigo, também com aqueles tiragostos tradicionais. Eu acho que a boemia existe em toda a cidade. É porque a gente não tem o hábito de frequentar bairros. Verdade. A gente vai só para o bar, né? Vamos para aquele bar, vamos para aquele lugar. O Rio Vermelho é o bar mais boêmio, é o bairro mais boêmio da cidade. Ele já tem esse título. Mas se você for lá procurar saber em Periperi, em Mufurunga, tem lugares incríveis, antigões, que estão lá até hoje. 2 de julho. 2 de julho. julho. Muitos bares, mas 2 de julho é centro, já é meio privilegiado. Sim. Eu digo pra quem é do subúrbio mesmo, que tem lugares que só Subúrbio eles sabem. maravilhoso. Tem muita coisa maravilhosa. E só quem é de lá que sabe. A gente pra ir lá é uma aventura. Mas pra quem é de lá conhece. É um programa que você justamente. faz né? Então acho que essa referência Salvador tem sim. Até porque Salvador é uma cidade histórica. Né? Não é como você ir pra Goiânia, Brasília, são cidades projetadas. E que a boemia desses lugares existe porque o tipo de vida que as pessoas levam a ser boêmios. Sim. Né? Mas na tradição, quem tem são cidades históricas como Salvador, Rio de Janeiro e tal. São Paulo também. São Paulo é uma cidade muito boêmia. Isso eu queria te perguntar também, né, um pouco da tua experiência de outras de viagens, de outros lugares que você, e comparando um pouco com Salvador. O que você sente assim nessa tipo assim, de diferente assim, né? Tal lugar tem uma vida boêmia. Eu queria que Salvador tivesse essa experiência. Salvador é melhor que tal lugar. Você comparou agora com Goiânia, Brasília, essas coisas, mas... Não, é porque assim, por Salvador ser uma cidade litorânea, então é como você falou também, sobre essa coisa de a vida diurna é muito mais explorada. Verdade. Apesar da vida noturna daqui ser incrível. A gente tem uma coisa da boemia aqui, ser o acarajé também, né? O acarajé também rola uma boemia, né? Então, por causa do acarajé, aí é como eu te falei, para comparar com outras capitais assim de noitadas mesmo, Salvador ficou um pouco a desejar nessa questão da diversificação de opções. Eu percebo a Rani falou uma coisa bem interessante que me chamou a atenção, né? A gente tem a gente está muito ligado à coisa do virar à noite, muito mais as festas, né? Os festivais, as festas, né? Então, do pessoal, você passa na paralela, tá o pessoal ainda saindo, né? Um carregando o outro ali, mas não é a boemia do samba, ou talvez a boemia do boteco na Lapa, ou do Rio Vermelho, que o cara fica ali no bar bebendo a noite toda. Realmente é um pouco diferente. Você vê mais uma coisa ligada às festas, talvez, né? Aos festivais. Mas eu acho que também depende do bairro, né? Itapuã, por exemplo, é um bairro super boêmio. Se você chegar de madrugada... Já passei muitas madrugadas ali em Itapuã e os bares vão até de madrugada, assim, até 5 horas da manhã. Principalmente segunda-feira, que é uma coisa muito interessante. As pessoas falam, mas segunda-feira a gente é a folga do pessoal. Igual a Ribeira. Ribeira também. Ribeira bomba. Exato. Fica lotado de gente ali curtindo. No Porto também. Dia de segunda no Porto bomba também. Bomba, né? Que é muito típico isso, né? Da galera que trabalha no final de semana, né? Que tem a folga na segunda e que vai encher o Porto da Barra, vai encher a Ribeira, vai encher esses bares. E como você falou, tá, com relação ao prolongamento da noite, os lugares que mais tem isso, geralmente são os lugares onde por perto tem acarajé. Observe. Que aí a baiana do acarajé ela vai até meia-noite mais ou menos, mas o lugar segue. Aí o lugar segue com o cardápio deles. De carne tipo escondidinho, arrumadinho, mas o acarajé quem faz
o entorno do lugar funcionar até mais tarde. Chega a ser já um ponto de encontro. É. Vamos marcar Cira, né? Edinha, Edinha, né? E como- Regina. e como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que são lugares que eu gosto de sempre viajar, não tem, assim, essa coisa de uma coisa específica. Você vai, vamos comer o quê? Carne de porco, vamos comer o quê? Pizza. Então, todos esses lugares ficam abertos até mais tarde e com essa sensação de, assim, hoje você quer o quê? Aqui em Salvador você fica um pouco limitado nessa questão do verdade. cardápio e tal. Sim, sim. Né? E do horário, né? Que foi uma coisa que ela falou, o horário. Eu Você morei já muitos chega- anos da minha vida na região de Estela Mares, Apuã, Praia do Flamengo. É um bairro que não é um bairro boêmio, é um bairro que ele morre 9h30 da noite, não tem ninguém na rua. Você quer comer alguma coisa, né? Assim, você fica. Porque não é um bairro boêmio, né? As pessoas vão dormir cedo. Então, assim, você tem ali uma coisa ou outra, um shopping, um caranguejo, mas não é um bairro pra. Eu sempre tive que sair, sempre tive que vir pra Rio Vermelho pra cima pra poder curtir alguma coisa de noite ou de programação. Mas a gente pergunta de outros lugares, assim, por exemplo, a noite de São Paulo, que eu acho que o que é legal, talvez tenha um pouco do que você falou, que é a diversidade de coisas para fazer também, que eu acho legal. Você quer comer uma comida vietnamita, tem um restaurante vietnamita, né, que é uma lenda aqui de Salvador, que eu não sei se é lenda, né, vocês podem me dizer que eu estou aqui há 12 anos, 13 anos agora, que é que nada fica muito tempo, né, que isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui de Salvador. Você falou dos bares mais tradicionais, mas dizem, né, que Salvador, tem uma onda, né? Acho que assim, Ramile pode falar mais sobre isso, porque ela entende bem. Que hypa e depois, pum, morre, né? Assim, Rapaz, eu ouvi falar muito sobre isso, não sei se é uma realidade, né? eu acho que depende do que é oferecido. Eu vejo que tem lugares que são muito diferentes e que realmente acaba hypando. E depois vai morrendo porque as pessoas começam a se interessar por outra novidade. Eu acho que Salvador tem muito essa coisa de... O fato dos bares serem muito parecidos, tanto no cardápio isso é quanto verdade. no Até na layout estrutura. da coisa. Você Exato, que é arquiteta já sabe, Exato, né? até na estrutura mesmo da coisa. Quando vem algo muito diferente, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer aproveitar. Sim. Só que depois aquilo ali já começa a ser algo rotineiro. Porque então, outro bar vai fazer igual, né? Exato. Então- Ou coisa mais interessante. Exato. E tipo assim, eu acho que uma coisa daqui de Salvador, eu posso estar muito enganada, mas eu vejo que a culinária, por exemplo, é algo que quando é mais diferente, você precisa se manter muito firme pra Sim. poder realmente É verdade. dar Você, certo daquilo ali. Porque geralmente as pessoas acabam preferindo comidas mais tradicionais, Sim. mais típicas mesmo daqui de Salvador. Aí você fala, poxa, tem vários restaurantes de moqueca. Mas quanto mais restaurantes de moqueca tem, Sim. mais tem eles público. sobrevivem. Exato. Por exemplo- a gente come, né? E tipo assim, vai e come, né? Exatamente. Não, Por exemplo, é um vazio, né? isso, a região ali do Solar do Unhão mesmo, é uma região que tem muito bar, restaurante de moqueca. Mas se você for num sábado e num domingo, São todos todos estarão cheios. lotados, Sim. entendeu? É verdade. E Legal, se esse você fenômeno é for bem pra outros, sei lá, um Rio Vermelho da vida, que tem vários restaurantes diferentes, sim, tem alguns que estarão lotados e tudo mais. Mas não é algo que nem sempre a longo prazo se mantém. Sim. E eu acho que, ao mesmo tempo que eu vejo que Salvador precisa, sim, ter comidas diferentes, restaurantes diferentes, eu fico pensando, será que realmente isso aí vai se estruturar ao longo do tempo? Tá se no, manter? e tá no nosso DNA também, querer será? tantas coisas diferentes assim o tempo inteiro também, Pois né? é. Sobre Porque aí a gente pode, quero uma coisa diferente, eu vou pra outro estado, né? Eu vou pra outro isso. lugar, Eu né? tenho essa sensação de que quando as pessoas querem aproveitar coisas mais diferentes, pensam assim, não, eu vou, sei lá, quero comer uma comida super diferente, um restaurante super diferente. O primeiro pensamento é, vou pra São Paulo. E aí em São Paulo você se acaba, você vai em vários restaurantes. Sim. E quando você compara, tem alguns restaurantes que são muito parecidos aqui em Salvador, mas que não tem muito esse público, porque eu acho que até a vida diurna de Salvador reflete do nosso paladar, Sim. em como a gente pensa a comida. Acho que tanto no sentido do almoço e quanto no sentido do jantar mesmo. Salvador é muito regado a pizza. Você sempre tá ali, tem uma pizzaria na esquina da casa. Então, sempre que você se reúne, pelo menos assim, no meu ciclo social, não é aquela coisa de vamos pedir uma comida árabe. Muito pelo contrário, vamos pedir uma pizza. Ou um petisco, vamos né? pedir Ou um você sai pra comer um petisco, né? Pra Exato, beliscar. pra A cultura do beliscar. Beliscar. Sabe? Agora, assim, é um beliscar, de novo, assim, muito, né, quer dizer, eu vejo, assim, pessoas que, vou abrir um restaurante tal. Eu fico assim, cara, não faça, porque, de novo, vá pra moqueca, vá pro
Porque não é porque... Dá pra carne do sol. Dá pra carne do sol, não é porque não esteja, porque não goste, ou que o baiano não tenha sofisticação pra... Não é é isso, porque não é a verdade. Mas assim, a gente gosta, assim, aqui, eu faço assim, gosta do tradicional, assim, não... Eu morei um período em Juazeiro e Petrolina, são duas pessoas, duas populações que moram a uma ponte de distância. Eu já morei um ano lá. E Petrolina gosta de comida sofisticada, eu conheço dono de um restaurante Petrolina que ele tem a mesma marca, o mesmo restaurante em Juazeiro e Petrolina. São dois restaurantes completamente diferentes. Porque o de Petrolina fala, não adianta botar em Juazeiro esse restaurante com roasters na porta, com tablets na mão, tirando pedido, e sabe, cerveja. Não, assim, a galera aqui não é porque não tem a paladar ou não tem a sofisticação. Porque mesmo um cara com dinheiro, ele quer sentar ali e comer a picanha dele, aqui, o churrasco mesmo tradicional, quer comer o caranguejo, quer comer a linguiça frita ali, quer tomar cerveja de garrafa. É isso. Né? Então, assim, não tem nada de errado com isso, não é. Mas, assim, é uma coisa muito característica mesmo. Assim, eu acho que o tradicional acaba puxando mais. Ele falou, né? Quer dizer, bares aí tradicionais, o cravinho no Pelourinho ali, quer dizer, quantos anos servindo as mesmas. Cantina da Lua. Cantina da Lua. Cantina da Lua segue firme. Recanto do Pascoal também, no Carmo, é bem antigo. É antigo. Tem a Cruz, né? A Cruz do Pascoal também, ali no Santo Antônio. Tem um bar no Rio que fechou agora, porque a pandemia também engoliu muita gente. É né? isso que eu ia falar também. Mas assim, tinha um Bar Luiz, por exemplo, que era um bar que foi de um austríaco, serve comida alemã, por incrível que pareça. Petiscos alemães, na verdade. E o chopp foi o melhor chopp da Brahma durante anos. Né? Se você for lá e pedir um chopp que é um erro, para quem bebe chopp assim, absurdo, é chopp sem colarinho. É um erro absurdo. O chopp tem que ter colarinho. Né? Aí o garçom não te serve. Mas eu quero, eu tô pagando. Não, não serve. Você vai beber em outro bar aqui. Só que os garçons estão desde a década de 50, 60 lá. Então, assim, ele não te serve um chopp sem colarinho. Mas nem se você pagar o triplo do valor, né? Lá em Brasília tinha um bar, assim, que era o Beruti. Tem ainda, né? Tem o Beruti, que dos tradicionalíssimos, que ele serve comida árabe. Delícia. Né? Só que, assim, uma comida árabe bem brasileira. Porque o mais interessante do Beruti não é... Claro, a comida de lá é muito gostosa, mas por incrível que pareça, ele serve comida árabe, mas a referência dele é o filé parmegiana. Todo mundo vai comer o filé parmegiana do Beruti. E o Beruti, assim, foi um dos primeiros bares quando Brasília virou uma cidade. E quando eu morava lá na época, teve aniversário do primeiro garçom, que ele trabalhava lá desde quando abriu o bar, né, até 2019, quando eu saí de lá. E teve festa de aniversário pra... comemorar a aposentadoria dele. Ele se aposentou como garçom do Beruti. Todo mundo conhecia. Assim, não tinha um brasiliense, né, daquela época, né, que não soubesse o nome dele, né, o nome dos filhos, né, da esposa, não sei o quê. E ele ali, firme e forte, ali no Beruti, há 50 e tantos anos, 70 e tantos anos, vendendo filé parmegiana. Né? Isso agora, também é muito legal. E aí eu vou aproveitar, vou puxar essa pergunta, não estava nem no script, mas acho que é legal. Se a boemia também está relacionada às pessoas que te atendem nesse lugar. Porque eu acho que o boêmio, ele também tem a preferência. Ele gosta de bater ponto, né? É aquele lugar ali, não. Aqui eu me sinto em casa porque eu já conheço o cardápio de ponta a ponta, já sei. Existe essa relação para vocês? Quando o Janu perguntou sobre minhas viagens e as experiências de outros lugares com relação a isso, uma das minhas referências de cidade, de explorar bares e restaurantes, é Brasília. Porque eu viajava muito para Brasília por conta do meu trabalho e eu tenho grandes amigos lá e eles são extremamente boêmios. Esses são de crachá mesmo, porque Brasília é a cidade do cara crachá. E eles são os boêmios de crachá. E Tayane falou sobre o Beruti. Nossa, o Beruti, eu tenho 1000 histórias para contar desse lugar, porque eu já vivenciei muitas aventuras lá. E é o Beruti da Asa Norte. Da Asa Norte. Porque o da Asa Sul veio depois, filhote, não é a mesma acabou coisa. De chegar, não é não. É o da... E aí, ela falou do filé parmegiana, que realmente eu concordo, mas... A esfirra de lá é tradicionalíssima. Não, isso é. Tradicionalíssima. Então, eu sentava, eu podia pedir o que fosse, mas eu começava com a esfirra. De calabresa. Nem que eu começasse já botando um pão pra dentro pra inchar com a cerveja. E eu botava um pão pra dentro com cerveja, ou seja, já começava inchando o estômago. Mas eu não abria mão da esfirra. Uma delícia. Então, assim... Meus amigos, eles são muito tradicionais lá em Brasília. Eles podem ir para os barzinhos novos que abriu, passa antes, dá uma coisa. Aí terminava, pagava a conta, Beruti.
E naquela época não tinha tanto a lei seca, então as pessoas bebiam e dirigiam. Então a gente saía fazendo tour, às vezes, pra terminar sempre na boate. Ainda tinha isso. Porque o boêmio de verdade, gay, é boate. O boêmio que não é gay, não sei. Mas o boêmio gay termina a noite na boate. Não tem pra onde correr. E você, Ramile, tem a boemia do cara crachá e bater cartão? Eu acho que tem. Eu acho que não necessariamente um garçom que vai trabalhar do começo ao fim da aposentadoria. Mas acho que tem alguns bares que você começa a pensar assim, não, eu sei que aqui vai ser legal. Mesmo que não tenha nada. Mesmo que você só sente, bate palmas, ou bata papo, assim. Porque você chega ali no carro, não tem nada. Mas você tá ali no meio daquela cruz, você tá ali conversando, você tá batendo papo, você tá tomando cerveja. E eu acho que uma coisa que influencia muito essa questão da boemia é a segurança, né? De você estar nesses ambientes na rua, mas que você se sinta seguro. Então, por exemplo, acho que por isso que eu acredito que o Carmo vem bombando cada vez mais. Coloco também a saúde nisso, porque a saúde, o bairro da saúde tá dando uma revitalizada. Bombando muito, tem muitos barzinhos muito legais. Casa ali. de Rosa tá bombando lá Casa na saúde. Casa de Rosa, Bar do Léo. Acho que Léo também trouxe algo muito legal, que foi o chopp de vinho, então, que gerou uma curiosidade. O chopp de vinho chega a dar um embrulho assim no estômago. Um porre que eu tomei de chopp de vinho em Fortaleza. Vamos esclarecer, não é? O problema não é o chopp de vinho, que é ele a gostoso. ressaca do chopp de vinho. A ressaca é abraçar o capeta e falar assim, vamos junto com da vida. Porque é uma ressaca que você não esquece. Nunca mais. Eu dei uma ressaca de martini que ela não fica igual a ressaca do porre de chopp de vinho. Eu nunca tive ressaca de chopp de vinho. Mas ele é gostoso. Então, é uma delícia. O problema é esse, que ele é docinho, gostosinho, geladinho, você vai tomar. Você vai bebendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tá associado muito a lugares que você sabe que vai ser legal. Você sabe que você vai se sentir seguro. Que mesmo que não dure a madrugada inteira, porque esses bares, principalmente dessas regiões que são mais residenciais também, como a Saúde e o Carmo, eles não vão até altas madrugadas, né? Mas você sabe que naquele ambiente vai ser uma noite legal. Então acho que não necessariamente tá associado a alguém que vai te atender e que você sabe, mas sim ao local que você já sabe que vai ser bom. Você não vai ter nenhuma intercorrência no caminho. É verdade, sabe? é verdade. Assim, eu queria voltar para a nossa geração, né, que gosta que viveu um pouco do tradicional e outros né, os estilos de balada, né, de noite, de boemia. O que você lembra assim o que remete você Salvador, assim, anos 80, talvez seja o ano que você começou a década que você começou a sair, sim, talvez, com né? certeza, porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 58 anos, daqui a pouco eu já sou idoso. Com essa animação toda, eu quero chegar com essa boemia toda. Eu quero chegar na idade. O dia que eu te conheci, eu falei assim, rapaz, eu queria chegar, assim, eu tô muito perto de você. Mas, tipo assim, eu quero ter esse pique de Nando, cara, essa energia de Nando. A Thay falando, olha aqui, Nando não sei aonde, Nando não sei onde, a gente, tipo, como é que eles aguentam? A gente fica com preguiça só de ver o Instagram. A gente só faz fazer assim com o dedão na hora, assim, os dois velhos aqui. E eu assim, que ela ainda. Daí, assim, a minha realidade é assim, eu namoro uma pessoa há 9 anos, e eu sou 27 anos mais velho que ela. Ou seja, eu tenho 58, ele tem 31. No entanto, ele fala, meu Deus, você é muito animado. Ele sempre fala isso pra mim. Porque quem tem 58 é ele e quem tem 31 sou eu. Gente, eu sei o que é isso. Aqui, ela no acordar diário. Vou falar aqui, ela sabe o que? Ela vive com 50 e ela sabe que assim, eu tenho um gás, a vontade de sair. Eu já pulo da cama limpando. Não, você não pula, você quica. Quica. Eu já pulo da cama cuidando dos. Eu tenho 3 gatos, então eu já acordo limpando os gatos, o banheiro, trocando a ração, a água, e eu já vou para a cozinha, e aí tem banana madura, eu já vou, faço um bolo. Quando ele sai da cama, ele fala: meu Deus, já aconteceu tudo isso nesse apartamento. Mas, assim, sou eu. E o que você lembra assim, anos 80 de bar, assim, de coisa. Então imagine isso, eu lá atrás, eu lá com 25 anos, nossa, Salvador, realmente, eu digo, viva quem viveu a minha geração de Salvador, porque foi uma cidade incrível nos anos 80. É mesmo? Foi. Primeiro, que eu moro no mesmo endereço até hoje, eu moro na Rua Caetano Moura, em frente à Faculdade de Arquitetura. É o Shopping Arlene. É uma confusão, entra e sai aquele prédio. E assim, eu moro num lugar que não tem atrativos, a não ser o terreiro da mãe menininha. É verdade. Mas eu digo com relação a
vida noturna não tem nada. Então tudo tinha que se deslocar. Mas ao mesmo tempo é um lugar central. Eu voltava a pé. De todas as minhas... Eu era muito jovem, não tinha carro, não tinha celular, não existia nada disso. A gente voltava andando. Sim. Não tinha problema algum. Então, assim, um dos locais de Salvador que era muito, muito, muito bem explorado na vida noturna era justamente a Carlos Gomes. Olha. Toda aquela extensão da Carlos Gomes era com bares acontecendo, com mesas do passeio. Maravilha. Muito travesti, muita gente curtindo a noite. Então, era uma mistura na sociedade toda ali. Tinha rico, pobre, gay. Eu falei por muito travesti porque ali era o ponto deles. Sim. A gente é que invadiu, e invadiu de uma maneira positiva, porque transformou o lugar naquela época em um lugar, digamos, salubre, porque hoje é uma decadência lá, então hoje é perigoso, enfim. Mas era muito legal por isso, porque existiam muitas boates gays, e os travestis que ficavam lá mais tarde estariam lá dentro fazendo show. Então era muito legal isso. Porque eles ficavam passeando pelas mesas, batendo papo, e quando era mais tarde, estavam tudo lá no palco fazendo show. Massa. Então essa questão era muito assim, dinâmica. A noite era muito dinâmica. E tinha também o Rio Vermelho, como sempre existiu. O Rio Vermelho sempre foi o Rio Vermelho, ninguém toma o título de bairro mais boêmio da cidade. E o Largo da Dinha, que é famoso assim, né? Que é Largo de Santana, na verdade, né? Mas a Dinha, ela ganhou a moral mas assim, sempre foi muito explorado. E a gente fazia isso, e era de ônibus. A gente não era táxi o tempo todo, que era táxi naquela época. Era caro, né? Era caro. E a gente sabia o horário do pernoitão, corria pra pegar e trocava de bike e tudo. Então, assim, foi uma época muito incrível pra quem viveu a vida noturna em Salvador. E na Barra, eu preciso falar do Volúpia. Claro. De Lelo. Meu Deus do céu. Lelo e Moacir, o saudoso Moacir. Lelo filho, né? O Volúpia foi uma loucura. Quando o Lelo abriu o Volúpia, foi uma sensação na cidade. O bar era lotado todas as noites. O melhor público de Salvador estava lá. Todo mundo que era jovem e que estava querendo alguma coisa assim, tipo, tô e numa cena cultural. Trabalhar lá. E numa cena cultural também, que tinha muito no Volúpia, né? O Lelo já viajava pro exterior, trazia as músicas pro bar. Era uma loucura. Era a fita cassete que tocava no bar. Então, assim, era sensacional isso tudo. Os drinks eram diferentes. O cardápio também era um cardápio enxuto, mas um cardápio matador, de coisinhas para beliscar, que fosse rápida para preparar e para jogar na mesa, na mão dos clientes. E bombava muito. E quando dava meia-noite, tiravam todas as mesas do salão e viravam uma pista de dança. Isso era uma coisa tão revolucionária. Como antes de fazer o Volúpia, Lelo veio com o grafite. Nossa, ali no Rio Vermelho. O grafite era no Rio Vermelho, que também foi um boom. Foi gigante também o sucesso do bar. Lelo é um grande empreendedor da noite. Assim como Márcia Franco na questão de boate, né? Grandes casas. Márcia Franco é uma tradição referência. de ter grandes casas em Salvador, né? Anos 70, 80, 90, principalmente anos 80, 90, 2000. Hoje talvez não tenham tantas casas mais assim, nesse tipo de boate, né? Salvador perdeu muito essa... Eu acho que as grandes cidades perderam, né? E eu acho que é muito também de uma geração que começou de comportamento mesmo. Por exemplo, Brasília ela foi proibida de ter boate porque o jovem, a galera que ia, era briga, né? Bebia pra brigar, bebia pra arrumar confusão. Então dava problema. Então, boate acho que deixou de ser rentável também por isso, né? Porque passou a ser um lugar de... Salvador teve grandes boates, né? Eu lembro que em 2001 eu vinha muito pra Salvador e já tinha que não é um bastão, como você está falando, um lugar, mas que esse ia muito para aquele aeroclube, né? Tinha aquele Rock in Rio. Frequentei bastante. Eu ia muito pra lá. O aeroclube foi um erro, mas o Rock in Rio foi o melhor acerto do aeroclube. Eu ia muito. Foi uma referência, talvez, de boemia, assim. Mas só colocar um ponto importante, você falou da Carlos Gomes, né, nessa época, como é que essa boemia também tem muita relação com o democrático, né? Quer dizer, os bairros realmente boêmios, você vê uma democracia muito grande, você encontra tudo ali. Você tem o rico, o pobre, o cara que tem uma latinha de cerveja
que a gente brinca lá no Rio, tem um cara sem dinheiro, ele compra um chopp, fica a noite inteira, aquele mesmo chopp. Em Salvador também tem. Um chopp, assim, né? Então, assim... a long neck. Você vai na Lapa ali, por exemplo, no Rio, você pega o pessoal ali, você pega todo o tipo, é o cara que saiu de uma empresa, um cara, um executivo, um cara mais ripão, assim, mais roots ali, tomando cerveja, junto um do lado do outro, sentado na calçada, né, um espetinho, uma coisa assim. Eu acho que a boemia tem muito dessa coisa democrática também. Eu acho que quando perde um pouco isso, o lugar fica muito inacessível. Eu acho que assim, acho que perde todo mundo, né? Porque você tem lugares, claro, que é legal você ir num dia num lugar diferente, numa boate, uma coisa. Mas é legal você ir num bar, por exemplo, num bairro que tem essa coisa do samba, que você vai encontrar de todo mundo ali no samba, né? Quer dizer, um cara mais intelectual, um cara que tá ali para curtir, né? Então acho que essa democratização que a boemia permite, eu acho muito legal dos locais. E aí eu vou perguntar para a Ramile se houve uma mudança, né, com o pós 80, 90, a gente está agora século, né, 21, 2024, se a boemia deu lugar ao baladeiro. Rapaz, eu acho que no primeiro momento sim. Não fui da época do Aeroclube, mas minha tia, que morava comigo, ela batia ponto. Toda semana. Eu lembro que ela falava que tinha um café Cancún. Café Cancún. Café Cancún. Também. E eu acho que, eu lembro muito na minha adolescência, que a gente era apaixonado pra ir pra balada, porque era muito forte ainda, né? E eu lembro que ali na Pituba tinha o Vila Cancún, que era na mesma coisa que você falou, era um bar mexicano, e aí meia-noite virava uma balada, batia ponto. Quando eu completei 18 anos eu fui pra lá, porque era meu sonho. Que massa. E aí eu comecei a perceber, não sei, eu acho que tem a ver acho que tem um pouco de reflexo da pandemia, mas eu acho que as pessoas perderam essa, não vou generalizar, mas acho que grande parte das pessoas perderam essa coisa de balada. E eu acho que tá resgatando mais os barzinhos. Mas, como a gente tava conversando aqui antes de começar, eu acho que a minha geração tá uma geração muito mais caseira. E muito menos boêmia no sentido de prolongar a noite. Vejo pessoas com muito mais responsabilidades, como a gente tava conversando aqui, desse pensamento de não preciso vir à noite e tudo mais. Então, eu acho que no primeiro momento, a gente perdeu espaço, a boemia perdeu espaço pra balada, e depois foi o contrário. Começou a perder espaço, tanto que hoje em dia tem pouquíssimas baladas em Salvador. Eu escuto hoje as pessoas dizendo vou pra balada, né? E é um público muito LGBT, né? A parte da balada mesmo, sim, aqui em Salvador. Pelo menos, assim, no meu ciclo, as pessoas que eu conheço que são héteros não vão pra balada mais. E na minha adolescência, assim, 18, 19, era muito forte. E eu acho que veio também a questão da pandemia, acho que tirou um pouco isso, né? Das pessoas irem mesmo pra balada. Acho que agora se tornou uma coisa, como eu falei. Tem uma parte ali do Rio Vermelho que ainda tem música ao vivo, até mais tarde, mas não é uma balada. É algo que você consegue conversar com a pessoa, mesmo o som estando alto. Mas é uma coisa mais... um show ao vivo, uma coisa assim... um barzinho que você fica sentado, mas se você quiser levantar também pra dançar, tudo bem. Mas eu acho que essa coisa balada mesmo, Salvador vem perdendo cada vez mais. E tanto que eu vejo que isso também tá refletindo muito nas pessoas que não têm essa necessidade de viver em balada. Assim, eu conheço amigos meus que eles não gostam dessa parte mais boêmia, assim, de sentar no barzinho, querem ir pra balada, e aí começam a não enxergar Salvador como um local pra eles morarem. E é muito engraçado isso, porque sempre as pessoas que têm esse perfil de não curtir tanto, ser um pouco boêmios, de ficar no barzinho, batendo papo e tal, que gosta dessa parte da noite, fala, poxa, Salvador não é pra mim, e sempre vai pra São Paulo. Sempre. Engraçado isso, né? Eu acho que Salvador cada vez mais perdeu espaço, assim, de balada. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a vida noturna daqui tá como era antes. Nesse sentido de prolongar a noite. Eu não vejo isso. Principalmente na minha geração. Eu acho. A minha geração... Eu vejo, assim, sou geração Z, mas eu fico, assim, no pezinho do milênio. É porque você gostaria de estar no milênio. Cara, não. Na verdade, é porque eu consigo enxergar, assim, uma diferença muito grande
na minha geração dos 27, 28, pra pessoas, sei lá, que tem 24, 25. São pessoas que saem menos. E isso é provado, né? Em estudo, que são pessoas... Que bebem menos, saem menos, namoram menos. Eu falo, faz o que esse povo, minha gente? Fica no celular. Fica no celular, no TikTok. Vindo qual o melhor lugar pra poder... Salvando vida. Curtindo no Instagram, né? Exato. Eu queria tanto ir aqui nesse lugar. Deixa eu salvar esse vídeo aqui na canto só poder ir depois. Então, dando engajamento pra alguém, né? Exato. Eu acho que realmente acontece isso, assim. Você tava falando que seu namorado falou que você é muito elétrico e tal. Eu também sou assim. E meus amigos ficam nessa, meu Deus, como é que você consegue sair tanto, viver tanto? Só que eu acho que ao mesmo tempo eu não vivo tanto. Mas é porque as pessoas estão tão acostumadas a viver muito menos, que quando vê uma pessoa um pouquinho só, um pezinho fora da curva, fala assim, nossa, mas essa pessoa vive tanto. E aí eu lembrando antes da pandemia, eu vivia muito mais. Sim. Tinha muito mais essa questão do samba muito mais forte em relação a casas de samba, que hoje em dia, como eu falei, tá perdendo um pouco mais de espaço. Tipo, hoje eu quase não conheço casas de samba que vá até 5 horas da manhã. Sim. E antes da pandemia era muito forte. É verdade. Na ladeira da Água Brusca mesmo tinha 2. Mas acho que é uma mudança de comportamento. Você falou uma coisa importante, acho que é uma mudança de comportamento mesmo. Total. Quer dizer, não é porque ela não tem mais. Talvez não tenha mais público, né? E não vale a pena o cara ficar. Até tem questão de segurança, que é uma coisa que. Era isso que eu ia perguntar. A segurança também. Nossa, quando eu saí, eu tava nem aí pra segurança. Eu dormia no ponto de um ônibus. Lá não tem aquele chama de fradinho, que são aquelas coisas, aquelas muretinhas baixinhas assim pra. O carro não estacionava. Sim. Eu encostava naquilo ali, ó. Ficava gelo ali, baiano aqui. Gelo baiano, né? Encostava ali assim, ó, esperando meu ônibus chegar. E se pegasse, cansei de ir pra praia, ver o dia amanhecer na praia, entendeu? Já aconteceu também. Pegar o primeiro ônibus pra rodar. Zero perigo, né? Assim, é uma outra. A gente não se preocupava do tipo. Pô, eu frequentava o samba dentro da Rocinha, na Rua 1. Né? Quer dizer, eu ia pra ver a Jovelina Pérola Negra cantando samba ao vivo, né? Numa quadra dentro da favela. Então, minha mãe sempre vai pra Rocinha, eu subia a Rocinha. E aí, vou pra casa de pipoca. Era um outro tempo, né? Quer dizer, hoje você não tem mais isso. Você não entra mais numa comunidade com a mesma facilidade, com a mesma segurança. Tem permissão. Né? Permissão. Então, assim, era outra. Eu acho que a segurança também pesou muito, né? Eu acho que esse é o comportamento da pandemia. Acho que a gente ficou quase 2 anos sem ter os eventos, as coisas tradicionais que a gente tinha, né? Então, realmente, quando as pessoas voltam, fica naquela. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí para almoçar fora, depois eu não sabia o que fazer na pandemia. Eu pegava a situação de máscara. Mas como é que já pode sentar na mesa? Eu tava literalmente quase 2. O que eu fiz, eu realmente fiquei a quarentena em casa. Então, assim, eu não sabia me comportar num restaurante. Imagina numa balada. Eu sentado assim, ficava assim, mas pode pegar no garfo, eu tenho que passar álcool. Aí como é que a gente faz? Não, se você for no banheiro, pode voltar para a mesa. Aí, tipo, toda uma preocupação com comportamento, com o que fazer, né? E a geração mais nova, essa geração Z, foi a que mais teve impacto maior, né? Com a pandemia, né? Principalmente em termos de comportamento, né? De vida social. Total. O impacto foi muito grande. A pandemia resetou a gente, né? Deu uma... E aí, Nando, eu queria perguntar pra você da cena gay. Você falou, né, do Volúpia, né, do grafite e tal, mas a cena gay é baladeira ou é boêmia? Hoje... Não, históricos. Eu acho assim, hoje eu tô, como eu falei, hoje eu tô escolhendo os dias de balada. Nem de balada, eu diria, de farra. Porque eu sou da época da farra, não da balada. Balada é ela. E assim, eu não vou mais pra boate. Não consigo mais. Mas eu era toda sexta e sábado. Como eu te falei, meu salário era comprometido. Então tava incluído o ingresso da boate de sexta e sábado todo final de semana. Então eu era uma pessoa realmente da noite. Porque nessa questão assim, você tá toda sexta e sábado dentro da boate, eu era conhecidíssimo dos garçons, do balcão, do vigilante, do segurança da entrada. Então o povo já me conhecia mesmo. E todos os meus amigos estavam juntos comigo. Então a gente marcava na fila da boate. Fila da boate? Porque quando eu não queria fazer, como eu falo, o esquente, eu ficava em casa. Que até isso gourmetizaram, né? Virou um monte de coisa, né? A gente tomava uma cervejinha em casa primeiro, aí descansava bem devagar, lentamente, aí tomava banho. Eu entrava no chuveiro por volta das 22 horas, era hora do banho. Aí eu tomava banho e tal, não sei o que lá, me arrumava sem pressa, ia pra porta do prédio, esperar um táxi passar e botava a mão e ia de táxi. Então eu chegava na boate por volta de 11h30,
Meia-noite era Que é a a hora hora melhor que tá de chegar. terminando a noite em Salvador. É. Já. Era a hora que tava chegando na boate. Então, Sim. a minha geração foi assim. Pra curtir a noite, às vezes não saía cedo de casa. Quando tava focado em ir pra boate, que era o meu propósito foi alguns anos assim. Eu gostava de ir pra boate. Eu Sim. gostava de ficar na pista, dançando, tomando cerveja. Nem sempre caçando também, porque caçar é muito bom, né? E caçar na pista de dança é uma delícia, porque tá bebendo, já beija ali, já larga ali, já beija outro. Naquela época a gente beijava muito, entendeu? Então era ótimo. Não namorava ninguém, podia beijar à vontade mesmo. Mas hoje não é mais assim. Não consigo fazer isso. Não sei como é que as pessoas se comportam hoje na boate. Até porque se eu for na boate, eu vou ser o tio da boate, eu vou ser o velho da lancha. Vai ser um horror. Eu não sei nem como é que eu vou me comportar se eu chegar lá. Mas é uma coisa que tem em Salvador ainda bastante, pro público gay, pro público LGBTQ, mas assim, né? É um Eu local, acho que tem, né, tem. ainda tem muito mais oferta de boates locais pra ir. Que eu Acho lembro, que assim, isso que eu oferta. frequentei há muitos anos com amigos, que era o Beco da Off, né? A gente falar ali de cena gay, assim. Quando eu falei de termos Lela, eu falei de Márcia Franco, que é era uma o Beco da Off, referência de vida noturna de boate. Márcia gostava de ter boate, ela não gostava de ter bar. E ela fez muito sucesso com a Off durante anos. Anos e anos e anos. Uma grande empreendedora da noite ali, viu? Visionária também. Mas não Abriu tem mais boate nada com igual a gosto. Off, acho que Tem hoje não. em dia, não tem? Tem o pessoal da San Sebastian. Sebastian. ia falar Mas eu isso. não sei como é que funciona mais hoje lá, não frequento. Não consigo mais. ir pra Você falou boate. uma coisa de... E eu sou, assim, só terminando, eu namoro uma pessoa que também não faz questão de boate, não gosta, É, né? Salvador, realmente. É como eu falei, ele é o coroa, eu sou o jovem, e o jovem não tá afim de ir. Aí o coroa agradece. Então, é isso. Você falou essa história de sair né, pra coisa de sair pra boate, né? Na minha época, que eu ia pra boate, um dos lugares aqui em Salvador que era frequentado e que era considerado um lugar pra você, não, hoje eu vou sair pra dançar e já sei que eu vou chegar em casa, vou perder o final de semana, era a borracharia. Ai, amo. Né? Isso, a Também já borracharia fui lá bastante. no início dos anos 2000, Também já né? fui muito. A borracharia era esse lugar que você fazia o esquente antes, porque ninguém saía de casa para ir pra borracharia, não existia isso. Né? A borracharia era o segundo estágio da sua noite. Então você ia para um bar, ia beber, ia fazer não sei o quê, e aí depois lá para 1 ou 2 da manhã você estava chegando na borracharia. E tinha uma cena clássica que era você sair da borracharia e ver que já amanheceu, porque a gente não sabia hora ali dentro, né? Hermeticamente fechado. Era bem bunker, né? Aí você saía e falava, meu Deus, já amanheceu, né? E aí você olhava e via que a maquiagem já tava cá Então assim, e eu não sei hoje como é que tá inclusive a última vez que eu fui foi com você e Marie, não foi? Que a gente saiu de um show. Foi. E que não como é que Verdade, tá? Eu não consigo ver a borracharia com as pessoas que hoje, né, estão nessa noite, assim, porque a borracharia tinha essa coisa do pé sujo. Né? Que era muito bom. Não era aquela coisa chiquitinha, não. Era um pé sujo, que era um problema, né? Se pegasse fogo, tava morto todo mundo, porque era pneu pra tudo quanto é lado, né? Mas o bom da borracharia é que não tinha um público específico. Isso. Não era como a Off Club era uma boate gay e que héteros iam também. Sim. A borracharia não, a borracharia era simplesmente um lugar. Sim. Iam gays, iam. Não, e nenhum lugar sofisticado. Héteros, iam todos. Exatamente. Questão de ser aquela coisa bira caríssima, né? Quer dizer, consumo mínimo. Não sei se você vai ver muito isso, mas normalmente tinha muita boate com consumação de R$200. Você entrava já devendo R$200. Entrava tendo que beber pra caramba e o salário todo já convertido em cerveja. A pessoa já subtraindo. Desculpa. Não, queria perguntar pra Ramile, que a Ramile tem uma vantagem de todos, já que nós somos só, curtidores, consumidores. Boêmios só de coração. Convertendo salário em cerveja e noite, né? Mas como é que surgiu essa oportunidade, né, de transformar esse gosto por sair, por curtir, por ser boêmia, baladeira e tudo mais, em um negócio, né? Que hoje, o que você faz hoje é isso, né? Quer dizer, você vive disso, né? Assim, vive também com isso. Também, né? Foi do nada. Eu sempre gostei de sair, sempre gostei de aproveitar a cidade mesmo, de conhecer.
Eu fiz arquitetura e eu acho que também isso abriu muito meus olhos para poder explorar mais a cidade. Eu estudava muito sobre a parte ali do centro histórico. Sim. Então, eu comecei a ter outro olhar pro centro histórico, que as pessoas estão tendo agora, de que a vida noturna também é muito forte por lá. Mas aí, um belo dia, assim, depois de várias pessoas me perguntarem e me pedirem pra poder abrir o Instagram, criar um Instagram, pra poder só meus amigos acompanharem as dicas. Não foi algo planejado, assim, vai ser um negócio. Não, foi algo muito natural de... Vou fazer esse perfil aqui só pra poder, se eu viajar, meus amigos acompanharem roteiro, se eu for pra algum lugar, meus amigos verem o local que eu fui. Já era diferente dos teus amigos, né? Eu era, assim. Te pegar como referência pra isso, porque você já tinha muita referência pra dar, né? Eu tinha, assim, eu gostava. Eu tinha uma lista, assim, que tem até hoje no meu celular, de lugares que eu queria ir. Aí era categorizado, assim, o bairro, e do lado do bairro tinham os locais que eu queria ir. Massa. Então, tem 2 anos que o Cantos nasceu. E eu acho que com a pandemia, eu sentia, né, como você, eu também fiz a quarentena bem certinho. E eu comecei a perceber que o fato da gente estar ali dentro de casa fazia com que eu sentisse que, poxa, quando eu tinha liberdade, eu não aproveitava a cidade, eu não ia pra outros lugares, a gente acabava indo sempre pros mesmos lugares. Que é uma coisa, como a gente conversou aqui, de Salvador, muito tradicional e tudo mais. Então eu comecei a sentir essa necessidade de realmente ir pra novos lugares. E assim, foi indo, fui conhecendo, fui explorando e foi crescendo, sabe? Mas foi tudo muito, muito natural, muito orgânico, porque eu acho que as pessoas, elas têm vontade também, assim, de conhecer mais Salvador, de não ficar só naquele eixo. Como vocês falaram, tem vários bairros que a vida noturna é muito forte, Sim. sabe? E que as pessoas não têm noção disso. Que as pessoas não sabem que tem um barzinho super bombado, assim, Legal. sei lá, em Pernambués, que realmente Sim, tem. É muito segredinho. E aí... Pernambués tem o maior paredão, né? Lá com a famosa... que tava no... Gente, depois da pandemia, minha memória é muito tava- a minha baixa, também. Não, tá falando de pandemia, agora que eu me Minha passo memória é também, né? horrível. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ela é o quê? Quem Ela- pode te ajudar? Ela é uma travesti. Leocrete? Não, ela tava no Afropunk ano passado, maravilhosa, ano passado, ano retrasado. Vou lembrar daqui a Você pouco. vai lembrar. Então, assim, eu comecei... Nininha problemática. Nininha. Maior paredão está em Pernambués, Nininha problemática. É verdade. E eu sou de lá de Pernambués, inclusive. Então, assim, foi mais nesse sentido mesmo, de explorar a cidade, de entender que Salvador é uma potência, porque é uma potência Sim, mesmo. Que as pessoas pudessem ir pra outros lugares mesmo, sabe? Eu fico muito feliz que, por exemplo, o Solado ali do União esteja crescendo cada vez mais, porque é um local maravilhoso. Sim. E que as pessoas estão explorando cada vez mais, que a saúde também... A Gamboa, A né? Gamboa também, sabe? Que as pessoas estão explorando mais essa parte. Fico muito feliz também do centro histórico. Vejo que a minha geração tá muito focada também agora no centro histórico. No Pelourinho, nos largos. Sempre tem coisas nos largos para poder fazer. E os largos sempre estão cheios. Clube do Samba também, que tá vindo muito forte. Dia de sexta-feira lotado. Então, eu acho que é muito importante o que eu venho fazendo, o que outras pessoas também daqui de Salvador vêm fazendo, que é justamente você divulgar a cidade, né? Sim. Você... Explorar, sim. Exato, você explorar, você mostrar que Salvador não é só Rio Vermelho, que não é só Porto da Barra, Verdade, sabe? verdade. Como é que você busca isso? Assim? Você recebe dicas, você vai explorando, você vai Você é buscando? convidada. Você é convidada. Eu sou tudo. Eu recebo dica dos meus seguidores, de amigos, e eu vou. Eu também sou convidada para poder conhecer alguns lugares, também vou. Ou até mesmo... Gente. Chata, né? Mas é muito trabalho. Precisa de estagiária? Tá, precisa de estagiária. Se não tiver tempo, fala com a gente. A gente faz uma resenha. A gente manda um resumo pra você, umas fotos. Mas então, e aí eu vejo que... Enfim, eu sou convidada para alguns lugares também para poder conhecer, mas eu também sou consumidora, então às vezes eu vejo algum vídeo de alguém que foi para aquele local e eu também quero ir, porque eu acho que vai ser super legal e acho que a minha sede é justamente explorar mais, sabe? Viver mais,
A gente já perdeu muito tempo, né? Então, eu só que nem você. A gente tem que viver mais, a gente tem que Boa. aproveitar. Não, E eu com acho que a certeza. boemia vem disso, né? De você querer Com explorar certeza. a vida. Pode ser numa noite, pode ser num dia, mas contanto que você vá aproveitando, que você vá curtindo. Fico muito triste que essa geração de agora tá muito mais caseira. Muito Muito mais... reclusa, Você precisa ver a depois da Z, gata. A alfa. Tá pior, Ah, né? tá muito pior. Eu vejo assim, no Instagram não postam uma foto, Não, nada. não, ninguém A não gente pode, tem não a pode. gente tem um final de Z e uma alfa em casa. É. Meu Deus, é uma loucura. É, Você fala assim, o que vai ser de nós? Né? Tudo Pois acaba em é. Wi-Fi pra eu continuar, morrer jogando. Porque é impressionante. Nando e Diego são dois grandes consumidores de perfis como o seu. Eu falo isso porque a gente estava fazendo um projeto recentemente de buscar bares. Bares não, Sim. lugares em Salvador que fosse nas periferias. A gente não Sim. queria que fosse nos grandes centros. E que fossem comandados por mulheres, né? Seja através de geração, a gente fez um mapeamento. Uhum. E é engraçado que meu ponto de partida foi o quê? Buscar as pessoas que estão, né, descobrindo esses lugares. Aí todo lugar que eu entrava, quem estava curtindo? Nando e Diego. Fala, caraca, velho, Nando e Diego conhece tudo. Isso é fato. Isso é fato, a gente vê métricas. Métricas. Nando e Diego, a dizer assim, olha só, tem esse lugar aqui. Adivinha quem já tá curtindo o lugar? Dois comilões, dois comilões. E aí eu queria perguntar pra você, já pensou em monetizar também seus fins de semana? Porque vocês rodam, né? Eu queria tanto que alguém bancasse. Porque eu gasto Alguém convidasse, né? A gente gasta tanto dinheiro com restaurante, com barzinho que tem um cardápio legal. Porque assim, a gente viaja, ou a gente aqui em Salvador, é só pra comer e pra fazer programa cultural. E aqui em Salvador tem muito programa cultural. muito. E tem muito lugar legal pra comer também. Não obstante do acarajé, que é a grande né, referência. Mas, inclusive, quando você falou desses booms todos, quando teve o boom do temaki, eu tive medo das abertas de acarajé querer fazer temaki de acarajé. E teve gente que fez, né? Depois já fez. vendo? É. Não, para. Eu comi um acarajé com purê de batata em uma cidade do Você Nordeste. comeu? Não, eu pedi um acarajé, Que aí todo lugar- eu não comia porque eu perguntei, quer purê? Eu falei, não quero. Purê Todo no lugar é acarajé. temaki. Então, voltando à questão de eu explorar muitos cardápios, teve que ter um momento do temaki também para ver qual é o melhor temaki da cidade. Vamos lá ver qual é. Então tem essa questão assim de você que gosta de sair para comer, ficar também fazendo uma triagem, porque são muitas coisas às vezes paralelas, parecidas, então, né? Mas a gente faz umas escolhas assim muito legais, a gente descobre lugares incríveis. Ele é o grande explorador. Diego Ele é o grande. eu gosto tanto disso porque a gente criou um grupo de WhatsApp que chamou Sextou a Semana Inteira. Ai, que delícia. Somos nós três, assim, já é um princípio. Porque quando eu quero saber qualquer coisa, eu vou lá no grupo e falo, gente, O que tem de bom? o que é que tem? Eu queria comer no seu. Diego com certeza vai dizer, ele e sabe onde é, realmente- sabe o preço, sabe tudo. Ele é. Aí, então assim, tem que começar a pensar Tem que nisso aí. começar. Monetizar Criar um esse perfil. negócio, criar um adoraria. perfil. Convidado. Ai, me ajudem. Minha Ramília que é convidada para jogar. eu preciso ser convidado Ele é pra jogar. tímido, como é que faz? Mas você não é. Todo mundo. Ele grava Ele e você come, fala. ele come quando você fala do lugar. Você vai Ele o te story filma e você vai falando. Gente, vamos abrir uma empresa? fazer um coletivo. E aí eu, até falando dessa coisa de explorar, a gente começou até falando da questão da boemia, né, da noite, você falou muito da questão do dia. O boêmio de dia não existe, assim, eu me acho uma boêmia, mas eu acho uma boêmia matinê. Eu acho que assim, super né? existe. Eu sou uma boêmia, assim, chega a dar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu vou dizendo, Eu acho já que tá tem na um hora. ruído também, que assim, eu sou um cara que sou ruído. Se você me chamar assim pra ir na farmácia, eu vou querer ir Pois só pra é. sair de casa. Então assim, eu adoro rua, eu adoro qualquer programa. Então assim, eu acho que tem sim, porque eu acho que dia e noite é uma questão de predileção, até pra trabalhar. Tem gente que funciona bem à noite. Tem gente que não, olha, se eu perder uma noite, eu tenho que dormir 3 noites pra poder recuperar. Eu acho que é muito do comportamento da pessoa. Agora, o cara que é boêmio é dia e noite. Eu sou não tem- muito boêmia do dia. É. Me chame pra ir pra alguma coisa de dia, mas não dá 7 horas da noite, a energia vai fazendo assim, ó. Vai Não, apagando. eu entendo perfeitamente que eu tô um pouco assim também por causa de todo mundo. Então, assim, meus amigos, vamos fazer uma festinha, almoço. Porque aí quando der 10 horas da noite, tá todo mundo indo embora. Almoço, 10 estão indo embora. Mas tá tudo certo, porque aí 10 horas estão indo pra Mas casa. ela já quero estar tomada banho no meu edredom. É porque você vai embora antes das minhas festas. Sempre. Mas meia-noite ainda tem alguém saindo. Mas aí também saindo, indo embora. Então, assim,
é isso. Então eu tenho me tornado também uma pessoa de hábitos diurnos. Eu acho Bastante. também. Eu também tô. Mas assim, eu acho que tem a ver também com a segurança. Verdade. Acho que reflete esse comportamento, assim, da gente escolher ser boêmio de dia. É porque a gente sabe que em algum momento, tipo assim, vai ficar mais caro o transporte, né? Se você for pegar transporte aplicativo, vai ficar mais caro. Ah, eu quero pegar um ônibus. Exato, eu quero pegar um ônibus. De estar num lugar e exato, ou até mesmo de você pegar um transporte público mais tarde. Então, eu acho que tudo isso está sendo refletido. Não só porque Salvador é uma cidade muito diurna, mas eu acho que a questão da violência impactou bastante em Salvador se transformar ainda mais em uma cidade boêmia que seja diurna. E eu não vejo problema nisso. Assim, sabe, se você chega ali no Porto da Barra, a hora que você chegar, vai estar cheio. Entendeu? Nos bares ali de cima, dos bares mais baratos da cidade, vai estar cheio. Então, eu acho... E tem muito jovem naquela parte dali. Eu acho que ali é um dos locais que você consegue encontrar de tudo. É verdade. Ali no Porto. Você consegue encontrar até de tudo. Demais. Até demais. Mas eu acho que é um local que, por exemplo, ele consegue ser boêmio tanto de dia quanto de noite. E você consegue enxergar que tá todo mundo ali realmente curtindo. Agora, eu acho isso, que né? o Porto perdeu um pouco a boemia da noite, assim. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou de segurança. Mas eu acho que depende. Por exemplo, no bar, no Sol Brilhante, que eu não posso falar outro nome, ele vive, assim, madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, vai ter gente, com certeza. E eu acho que o fato de ser um ambiente que tá sempre passando policiamento e tal, eu acho que as pessoas se sentem muito mais seguras. Entendi. Por exemplo, acho que o Rio Vermelho veio perdendo um pouco. Sim. Por conta das recentes violências que tiveram por lá. Acho que as pessoas não se sentiram tão seguras pra poder voltar a frequentar o Rio Vermelho do jeito que ele era frequentado, sei lá, 1 ano atrás. Vejo que perdeu muito. Quando você passava ali em dia... tava sempre muito cheio. Quando você passa hoje, tem vários lugares vazios, né? Então, eu acho que Salvador vem ganhando esse espaço na boemia diurna. E eu não vejo um problema quanto a isso, de verdade. E tem uma questão também que acho que Nando talvez possa ajudar também na resposta, que é em relação justamente ao Rio Vermelho de antes e de hoje. Sim. Eu lembro que quando resolveram fazer aquela obra ali, né, no antigo Mercado do Peixe, que era aquele lugar da pé sujo, Era muito violentíssimo, mas era maravilhoso. Eu também peguei. E era onde terminava a noite, né? Ou era Rio Vermelho ou era na Kombi de Amaralina. Né? Agora é um ou outro, né? Agora é o e aí você vira Vila Caramuru. É o temaki de E assim como a Vila Caramuru, né, que é o antigo Mercado do Peixe, outros lugares do Rio Vermelho, que também era esse guetozinho assim, né, que era o gueto da madrugada, o gueto da noite, também foi gourmetizado de alguma maneira. Então, eu acho que também o Rio Vermelho, ele talvez tenha perdido esse espaço desses boêmios que é esse boêmio da antiga, né? É aquele cara que consumo também, que sai de chinelo pra tomar sai de chinelo pra tomar ali no Mercado do Peixe, que se recusa a entrar na Vila Caramuru. Eu tenho amigos que falam, eu me recuso a nem dizer o nome desse lugar, eu continuo chamando de Mercado do Peixe. Né? Virou um lugar pra turista, um lugar chato pra caramba. Porque assim, todos os bares têm banda. E são todos ninguém iguais. se ouve. Contra as bandas que os artistas precisam existir. Sim, claro. Mas assim, todos concomitantemente tocando ao mesmo tempo. Então, assim, não é possível você conversar, você caminhar. É muito barulho, é muita música alta, é muito... Eu já falo assim, pra ser bar mesmo, tradicional, não pode nem ter televisão. Porque pra mim é insuportável estar num bar, a gente estava futebol. Na Barra, domingo, né? Na Foi. Barra, a gente entrando e botando sertanejo. Desculpa, nada contra, quem gosta, gosta. Eu particularmente não gosto tanto. Mas, tipo assim, a gente não conseguia, né? A gente tentando se falar, foi o dia da parada. Na parada gay. Da parada gay. Né, ali perto da orla, né? Quer dizer, eu já não gosto nem de televisão no bar, né? Eu acho que então um cara tocando no som muito alto, perde a coisa da conversa, da resenha, né? E aí eu acho que o Rio Vermelho, eu sinto, como essa pessoa do antes e depois, que o Rio Vermelho tenha perdido esse espaço, não do bairro mais boêmio, porque eu acho que tem a ver com a quantidade, né, de equipamentos que ele tem ali para a noite funcionar. Mas são outras pessoas, outra pegada. Outro público, né? É outra história. Eu acho que parece, ao meu ver, assim, a maioria dos bares dali é como se não fossem pensados para o público de Salvador.
Isso. né? É E principalmente em relação a preços. Os preços são bem caros, mais assim. caro, E eu vejo que a maioria dos moradores daqui de Salvador não frequentam tanto assim, eu digo muito mais no pessoal da classe C e tudo mais, que gosta de tomar sua cervejinha ali no final de semana. Não costuma frequentar tanto o Rio Vermelho, porque sabe que, por exemplo, a cerveja vai ser muito cara. Muito mais cara. Entendeu? Até no largo que você podia beber naqueles bares ali, hoje em dia é mais muito caro, mais caro, né? entendeu? Então eu vejo que continua sim um bairro boêmio, com vários bares, com vários restaurantes maravilhosos, mas que o público mudou. E eu acho que no momento que mudou também um pouco o público-alvo da cidade, assim. Não que as pessoas daqui de Salvador não frequentem o Rio Vermelho, frequentam, mas eu acho que não como era antes. E claro que acho que você consegue falar muito melhor do que eu, mas eu vejo que mudou um pouco das pessoas mesmo, assim, daqui de Salvador, frequentar aquele espaço. Porque, por exemplo, eu ia muito, antes da pandemia, eu ia muito pro Rio Vermelho. Ali era o nosso ponto de terminar a noite. Começava no Imbuí, que eu acho que não mudou o público, continua um público muito que é o público fiel. dali, inclusive. É o público né? dali, é o público do jogo. Você vai ver um jogo de futebol, você pensa, qual bar que eu vou? sim. Eu vou pro Imbuí tomar uma cerveja, assistir jogo de futebol, depois que termina o Deu jogo. muito certo naqueles quiosques ali. Porque também quando Muito. eles não tinha, acho que não tinha ainda, quer dizer, deu muito certo. Virou deu uma Até revitalizada. tinha, né? Mas era bem... não Era bem acabadinho, sujo, Mas acho que ali valeu né? a pena ter essa... Mas eu entendo o que você falou do Rio Vermelho e da Vila Caramuru, porque assim, é o que aconteceu, a gente esteve há pouco tempo no Rio, né? Eu falei, acho que foi, aqui não é um bairro, não é um local boêmio, mas é um local de pessoas beberem, dançarem, que foi a Feira de São Cristóvão, né? A Feira de Tradições Nordestinas no Rio, que virou um lugar, assim, tipo de, né, restaurantes maiores, e era uma coisa aberta, você comia... Hoje você paga pra entrar, né? Você paga pra entrar, você comia espetinho na caixa de som ali, e forró comendo, não sei o quê. Hoje é um lugar para receber turista, não é um lugar que o carioca frequenta, é um lugar que pessoas de fora vão para lá, né? São poucas, assim, tem uma outra família que vai, mas também não é um local que as pessoas, que não ficou tão democrático mais, né? Por causa dessa questão da entrada, dos restaurantes mais caros, né? Então você não se perde Agora um pouco. tem uma coisa que eu acho que é bom também esse movimento, porque assim, a questão da segurança é ruim, porque você limita você em relação ao horário, em relação a você se deslocar para os lugares. Né? Tem a questão do quanto você gasta, né, nessa noite, porque eu tenho que pensar no Uber, sei lá, o táxi que eu vou pegar até chegar lá no lugar, chegar lá eu vou beber, então eu já não posso dirigir. A entrada também. A entrada, muitas vezes. Cobra. Então, assim, você começa a botar na ponta ali do lápis, você vê, uma saída não vai me custar menos de 200, 300 reais. São coisas que impactam muito nessa vida boêmia, mas criam oportunidade, por exemplo, para uma criação de boemia nos bairros. Né? De você sair da sua casa a pé, né? Ir ali naquele lugar que você gosta, que é próximo da sua casa, que você bebe e volta andando, ou uma corrida que você vai pegar de um táxi de aplicativo, ela é mais barata. Então, acho que ao mesmo tempo que tudo isso vira um empecilho para você viver à noite, seja lá o que for, também vira uma oportunidade para esses bairros, né, mais periféricos, mais populares. Por exemplo, Pernambués, assim, sexta-feira e sábado e domingo você passa ali no fim de linha, Tá lotado. né, naquela rua ali, você não... Né, você compete, bar, igrejas e salão de beleza. Isso é ótimo. Né? Então, assim, tá todo mundo na rua, tá todo mundo nos bares, não sei o quê. Então, eu acho que, de alguma maneira, você faz a economia girar ali naqueles lugares, né? E tem um ponto que a gente não colocou aqui, que é um ponto importante. Eu trabalhei, tinha uma época uma empresa de bar de evento, que é a lei seca, né? A lei seca mudou muito o comportamento das pessoas também, né? Porque muita gente deixa de beber à noite, porque sabe que o foco do pessoal da lei seca são as beats mais tarde, pegar o pessoal ou volta de praia, ou mais de madrugada, pegar o pessoal voltando na night. Então, assim, isso mudou muito o comportamento de consumo de bebida das pessoas também, que sempre tem uma pessoa preocupada em pegar uma blitz, né? Quando a gente sai, a gente vai de Uber para poder, a gente não vai de carro para poder beber. Então, acho que também isso tudo também tem a violência, tem a lei seca, né, que trouxe várias coisas, né? A pessoa beber no bairro, que é uma oportunidade, vocês beberem em casa, que é uma coisa que cresceu. Eu já ia dizer que eu sou boêmia de casa, assim, beber carteirinha. Em casa é uma coisa legal, a gente juntar todo mundo, né? A gente leva pra piscina. Sim, e junta todo mundo ali, fica bebendo ali mais tranquilo. Ótimo, então tudo isso acho que tem a violência, a lei seca, pós-pandemia, acho que tudo isso vai mudando mesmo o perfil, mesmo de quem está consumindo essa boemia aí.
A gente já tá chegando ao nosso final, infelizmente. Oh, Mas eu queria fazer assim uma pergunta derradeira para vocês dois, que é: o que é que falta na Boemia de Salvador? Ramile primeiro. Ai, meu Deus. Eu acho que o que falta são lugares pra ficar até mais tarde. Por mais que a gente entenda que o público mudou um pouco, eu acho que a gente precisa estimular, né, além da violência, claro, que impacta, e a gente sabe que impacta, mas eu acho que Salvador, ela tem potencial para poder ter uma vida noturna maior, sabe? Que prolongue um pouco. Eu acho que a gente tem potencial para isso, mas eu vejo que falta isso, falta alguns lugares que poderiam oferecer uma cerveja barata, sabe? Com quem gostar de música vai para aquele local ali porque sabe que vai ter cerveja barata, música, vai ter segurança, mas claro que quando a gente também coloca na ponta do lápis, tudo ficou mais caro e tudo mais. Mas eu acho que o que falta hoje em Salvador, tirando essa parte da segurança, são lugares que estimulem isso, né? Que estimulem você permanecer no local, que seja mais acessível, porque eu vejo que tem lugares que tem potencial enorme, assim, para poder crescer, mas quando você olha o cardápio, é muito caro. Sim. Não estimula você a continuar naquele ambiente, porque você sabe que vai chegar um momento que você vai gastar muito mais do que você estava previndo. Então, se eu fosse, assim, parar para poder pensar, que tivesse estabelecimentos que eles fossem mais acessíveis e que puxasse mais a galera nesse sentido, né? Porque acho que a gente se acostumou a pagar preços exorbitantes. Salvador é uma capital cara. Muito cara. De pessoas que não ganham bem. Exato. E eu acho Nordeste é que muito caro. depois da pandemia ficou absurdo, porque os preços aumentaram na pandemia e a gente não teve um reajuste desse pós-pandemia, sabe? Eu vejo locais que são extremamente caros e que a gente se acostumou a chegar num bar e a long neck ser R$20, sabe? Então, eu acho que isso desestimula. Eu falando assim por mim, uma mera estagiária, eu acho que desestimula você saber que você vai gastar muito saindo, como você falou, uma noite. Se você paga um Uber, R$30 pra ir, R$30 pra vir, já foi 60. Já foi 60. E aí quando você chega lá, uma cerveja é quase R$20. E aí você senta e você começa a achar que você tá rico. Aí daqui a pouco você vai bebendo, no final, no outro dia, você fala, não tenho mais dinheiro pra poder passar o resto do mês. Exatamente. Então eu acho que é ter uma visão macro das coisas, de que é importante a gente estimular que os preços sejam mais acessíveis para poder essas pessoas, elas permanecerem no local. Porque quanto mais você bota preços altíssimos, as pessoas vão deixar de ir. E, por exemplo, um dos locais que eu percebo que isso influenciou muito a ida das pessoas é a própria Gamboa, o próprio Salão do União, que tem preços de comida, de bebida, que são muito acessíveis. Você encontra lá muquecas de R$45, R$50, de, assim, excelente sabor. E as pessoas cada vez mais estão indo. E quando você olha, não é só porque o local é realmente muito bonito e tudo mais, mas porque as pessoas querem também ter acesso àquilo ali sem precisar gastar tanto. Então, quando você para poder pensar que teriam ambientes, teriam locais que lhe fornecesse diversão, segurança e que fosse um pouco acessível, eu acho que isso estimularia que as pessoas permanecessem naquele local. Então, pra mim, hoje, o que eu penso, tirando a parte da segurança, é realmente a gente entender que é necessário reaver, principalmente custo. Porque tá saindo muito caro viver em Salvador e ser boêmio. Essa é verdade. A conta não tá fechando. Não tá fechando. E você, Nando, o que é que falta em Salvador? Uma máquina do tempo. E uma máquina de dinheiro também. Aí fica melhor ainda. Mas olha, eu concordo com tudo que ela falou. Ela tá certíssima. Porque assim, preço é uma coisa. Só para concluir a questão do Rio Vermelho, o que ela falou sobre os preços dos bares do Rio Vermelho, é justamente isso. Se você passar um dia de sexta ou sábado à noite no Rio Vermelho, ali na Parada da Paciência é um paredão de isopor. Para o público que não tem como sentar nos bares, Exatamente. ficar na noite bebendo. São os isopores. Os isopores estão ali para salvar essas pessoas. Então, um paredão de isopor que enfeia, mas que gera renda para né? o micro
para o Sim. vendedor ambulante, que é o micro, e para aquelas pessoas que querem também estar na noitada do Rio Vermelho, Sim. como nós podemos sentar num bar e beber e comer um tira-gosto, eles vão também, porque tem um churrasquinho ali do lado de fora, tem a cerveja do isopor, Exatamente. e vai sobrevivendo, vai passando os dias, para não ficar também restrito a se divertir apenas no bairro, no local onde eles Sim. habitam, que é legal também, mas eu digo porque a pessoa também, ela também quer ir pro Rio Vermelho. Quer Mas sair, não tem né? como Quer sentar, sair, quer ver. não tem como sentar. Verdade. A Não gente, tem como fazer isso. só abrindo parênteses antes de terminar, a gente foi chamado para uma festa na sexta-feira, num bar também, que a pessoa mandou o cardápio pra gente. A gente fala, a gente passa no Não, Habib's, eu come fui- 50 esfirras. Não, mas isso não é reclamar, não. Que eu, como gosto muito de bebida e sei os preços, e tem uma bebida muito tradicional do Rio, que é o rabo de galo, né? Que é isso faz muito em boteco, Salvador também tem. É uma bebida de boteco, é uma bebida de pé sujo. Quem gosta mais já toma rabo de galo. R$35 um rabo de galo. Eu fico imaginando o pessoal, o povo do boteco lá do Rio, do boteco perto do mundo de fora. Que é feita com cachaça, né? 35 é Campari, cachaça. Campari, cachaça, Passada, você junta as coisas. Aí que você cobrar 35 conto, eu não sei que tem que ser muito um raio gourmetizador nesse rabo de... Tem que ser um galo muito bonito, muito gostoso, pra cobrar de 35. Eu fiquei assustado. Falei, gente, mas isso é um casal, por exemplo, que é curtir, Que gosta de beber. que gosta de beber, gosta de uma É. coisa diferente, não quer tomar cerveja de repente uma noite. Quer dizer, é a opção de você tomar porque é mais barata, a opção de você tomar um drink que é 35, 40 reais um 40 drink. reais. Então é complicado, realmente. A gente tá Agora- precisando de uma máquina de dinheiro também. Uma Mas- coisa... Pode falar. Não, fala. Uma coisa que você falou e que eu tava pensando em relação a também lugares acessíveis, eu acho que por isso que São Lázaro, o samba de São Lázaro toda sexta-feira. Preciso ir. Aí. Aí, ó. Aí, mora Um do lado. lugar que ele não foi ainda, a gente acabou de descobrir. Aí, mora do lado. Eu acho que São Lázaro cresceu, assim, exponencialmente por conta disso. Porque primeiro o samba é de graça, o da parte de cima, o de baixo, porque são dois, né? O de baixo é R$10. E aí você chega lá, a cerveja é barata. É o do isopor. É do isopor, porque o samba ele é pago a galera que vende a cerveja se junta e paga a banda justamente pra poder estimular que tenha Tenha vinda, né? gente, Tenha gente. Toda sexta-feira tá lotado. E aí você vê todo tipo de pessoa, Nossa. turista, Fantástico. soteropolitano. E aí você vai ver Perfeito. gente de todas Famoso. as idades, famoso. Regina Casé tá lá outro dia. Lineker, o tempo todo lá. E aí você começa a perceber que é simplesmente porque é um local acessível. Porque as pessoas Sim. estão indo pra lá, porque é acessível, porque você vai chegar e você não vai pagar horrores, assim, no valor de uma cerveja. E algumas pessoas também levam cooler e tudo mais, mas claro que a gente tem que reforçar que é importante também fortalecer o povo do isopor. a economia local. Exatamente. É importante, né, gente? Porque o pessoal já tá dando a banda. E eu acho que Concordo. por isso que São Lázaro cresceu tanto. Porque as pessoas chegam lá e sabem que se elas não quiserem beber, elas não vão beber e elas vão curtir da mesma forma. Se elas quiserem beber, elas não vão gastar tanto dinheiro, porque lá... Vão poder ir pra uma outra festa no próximo final de semana, Exatamente, porque esse é o problema, né? Exatamente. Assim como eu vejo muitas festas dos largos do Pelourinho. Porque quando você chega lá dentro, não é um preço exorbitante. Ou então você compra um cravinho, 1 litro de cravinho e curte a noite toda. Então, eu vejo que é muito mais, assim, reforçando que quanto mais acessível a gente começa a pensar a cidade, mais as pessoas vão se apoderar dela, né? Então é isso, a segurança pública, em primeiro A lugar. gente chegou então aqui na conclusão da tese. Boemia é preço E segurança e pública. segurança, né? Pode ser de dia também. E pode ser de dia, isso é muito E importante. mais empresários que sejam boêmios. Isso é É verdade. O empresário que não tem Que é só vontade empresário. de- Porque tem empresário que é só Não. empresário. Tem que ser verdade. aquele raiz que quer, assim, que abra o bar a O partir das empresário que 18. entende que o preço vai selecionar o público dele também. Então, o pessoal que ele faz questão que ninguém frequente ali, né? O Sandoval é um bairro que você citou, que é um bairro que eu amo muito, conheci logo que eu vim para Salvador, desculpa, mas é um bairro que hoje está ficando caro. É um bairro de bons restaurantes, bons bares. Tem a Cruz ainda, tem uns barzinhos ainda, mas assim, Tá de um modo geral, ele está sendo Dominado por cafeterias e bistrozinhos. Na verdade, no centro, né? Pelourinho tá pensando a mesma E coisa. não consegue, porque assim, não dá para consumir em tudo, né? Então, assim, acho que tem importância de manter fazer essa resistência dos bares mais tradicionais. E aí, já abrindo aqui, eu fiquei chocada, né, com a inauguração do Palacete novo lá, né, que é no centro, no coração da cidade, um lugar que deveria trazer um equipamento cultural para a cidade, né, nada contra, amo o Claude, eu fui pro Rio, pro restaurante dele, que tem lá dentro o restaurante do Claude, que foi inaugurado com bar de máscara. Pô, sinto muito, assim, não é pra população, Não, né, não. não é um equipamento
né, É só- acessível. É tipo né? o baile da Vogue. Vale da Vogue. Então, assim, concordo que Antiga Ilha de Caras, né? Boemia Não. precisa, né? Porque Salvador é um bairro que tem um custo de vida alto de pessoas que ganham pouco, Sim, né? Em relação à Exatamente. média nacional, ganha. Acho que a gente até faz mágica nessa boemia, viu? Eu que acho também. a vontade de ser boêmia é tão grande que o baiano vai dizer, parcela em Não, 50 não dá pra vezes, faltar. bora aí. Pelo menos uma vez no mês, né? A gente se permite ser boinha. Interessante. Gente, muito obrigada. Que Ah, papo eu que gostoso. agradeço. Ai, foi maravilhoso. Também Agora é- gostei muito. Velho chique, né? Com vinho branco, Heineken, né? Muito boêmio, muito bom. É muito boêmio. E a gente falando Não aqui tem de um ovo colorido, não tem um bife à salame, milanesa cortadinho. salame, Não, com não, limão. Azeitona. Nando, muito obrigada. Obrigado você é um você, obrigado queridíssimo. você também. A gente queria você nesse Prazer, podcast de prazer. qualquer Prazer. maneira. É, você tava arrumando um tempo, tem que arrumar um tempo pra Tem não uma falar com a mas gente. não falar, porque tem que ter. É. Muito obrigada por você ter Eu vindo, amei, ter topado. Foi muito bom, foi muito divertido, foi leve. Ramile, um prazer te conhecer. Ai, foi maravilhoso. Foi A incrível. casa tá aberta para quando você quiser. A gente tem vários outros projetos que a gente pode pensar em fazer juntos. Então, muito Bora. obrigada por sua presença. Ah, Né? E aí eu vou maravilhoso. aproveitar, né, esse final que eu gosto sempre de pedir o biscoito, que é vocês seguirem o Instagram da galera que tá aqui, né? A Ramile, que é o Encantos. Cantos O e cantos.encantos. Encantos. E encantos, é. Cantos.encantos. Nando, você quer dar seu Instagram também? Ele nem vê, né? Januário levou 5 meses pra ele aceitar. Demorei muito Meu tempo. Instagram é fechado. É. Quando você criar a sua página, aí você volta aqui. Volta aqui, ele vai pra poder voltar aqui pra divulgar. divulgar. Material você tem. Eu não sou blogueirinho. Ah, E segue também, claro, a Escola de Pensar, @ Escola de Pensar, que tá aqui produzindo esse podcast pra vocês e muitas outras coisas. Acabamos, né? Infelizmente. Ai, E acabou certinho, que a taça acabou. Acabou na hora. Acabou na hora. Valeu, Saúde pra gente. todos. Obrigada. Maravilhoso. Ah, foi massa.